Fábio Anderson Pereira de Almeida, de 35 anos, é o nome do policial militar que matou Guilherme Dias Santos Ferreira, de 26 anos, em São Paulo. O militar chegou a ser preso em flagrante por homicídio culposo quando não há intenção de matar, mas foi liberado ao pagar fiança de R$ 6.500. O agente da polícia, comandado por Tarcísio de Freitas, responderá ao processo em liberdade após executar um trabalhador que voltava para casa às 10h30 da noite. Quem vai contar essa história terrível pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, caso isolado número 7 bilhões, né? Pois é, mais um caso, nesse caso, o valor da indenização, perdão, o valor da fiança, né, que esse policial pagou para ser liberado, chegou a chocar a família, e eu acho que choca todo mundo que tem um mínimo de moral, porque a gente vai ver como aconteceu tudo, e tem muitos questionamentos que a gente vai trazer a partir disso. Eu vou até te pedir, sem muitas delongas, para falar, né, para trazer a matéria do G1, que traz todos os detalhes de como aconteceu essa violência. Foi uma violência muito grande contra esse rapaz de 26 anos que estava saindo do trabalho às 10 horas da noite. Por favor, Sofia. Um jovem trabalhador. Na última sexta-feira, Guilherme Dias Santos Ferreira postou vídeos mostrando a rotina no emprego de marceneiro. No fim do turno, a foto do ponto batido. Eram 10 horas e 28 minutos da noite, mesmo horário em que mandou mensagem para a mulher: "Estou indo embora". Imagens de câmeras de segurança mostram Guilherme deixando a empresa. 5 minutos depois, segundo a Polícia Civil, ele foi morto com um tiro na cabeça. Eram 10h35 da noite quando o policial militar Fábio Anderson Pereira de Almeida, de 35 anos, pilotava a sua motocicleta pela estrada ecoturística de Parelheiros. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi abordado por um grupo de motociclistas que tentaram roubar a moto. O PM então reagiu efetuando disparos para dispersar os suspeitos. Uma mulher que estava num ponto de ônibus próximo, foi atingida sem gravidade. Na sequência, o policial disse que viu um homem se aproximando e atirou novamente. Era Guilherme Dias, que passava por ali para pegar um ônibus. Ele morreu na hora. Ao lado do corpo foram encontrados carteira, celular, remédios, uma bíblia e até uma marmita. Em depoimento ao DHPP, um colega de trabalho disse que eles estavam atravessando a avenida, indo ao ponto de ônibus, quando ouviu o disparo e percebeu que Guilherme tinha sido atingido na cabeça. A família ficou revoltada porque as primeiras informações que receberam na delegacia eram de que o rapaz estava envolvido no assalto. Primeiro a gente viu algumas notícias, né, falsas, dizendo que meu primo era bandido, né? E o que revolta a gente é saber que ele não estava na cena do crime, né? E foi morto sem ter sido enquadrado, né? Sem seguir o protocolo que geralmente a polícia tem que seguir. A vítima não tinha antecedentes criminais, de acordo com a Polícia Civil. Guilherme Dias Ferreira fez 26 anos poucos dias atrás. E, segundo a esposa, vinha fazendo horas extras no trabalho, porque os dois planejavam reformar a casa, fazer uma viagem juntos e ter o primeiro filho. É um homem de Deus, um bom filho, um bom esposo, nunca se envolveu com nada. O sonho dele era ser pai. A gente iria viajar agora em agosto, porque iriam comemorar 2 anos de casados. O PM Fábio Anderson Pereira de Almeida foi autor. Até aqui? Isso, Sofia. A matéria agora só ia informar justamente que ele foi liberado após ser autuado em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e foi liberado após pagar 6.500, e aí a família questiona. 6.500 por uma vida. Teve um comentário da Inês aqui no chat que eu achei fantástico, Sofia, que é justamente o questionamento que acho que todo mundo deveria fazer, que é o primeiro: se ele não estava armado, não estava usando máscara, então como e por que o policial o confundiu com um assaltante?
E aí a justificativa do Denis é a mesma que a família, a mesma que a esposa fala, porque ele era preto. Eu não tenho uma resposta crível para o que aconteceu, a não ser que seja de fato o racismo. Como você. E aí, eu não estou questionando a versão da tentativa de roubo ali que o policial afirma sobre a sua moto. Ele pode sim ter tentado, ter sofrido uma tentativa ali de assalto. Já me assusta o fato dele ter atirado contra essas pessoas, não atingido ninguém, atingiu uma mulher que estava no ponto, né? Já atingiu uma outra pessoa. E ainda me assusta mais ainda que depois que ele percebe que todas essas pessoas que teriam ali tentado assaltá-lo dispersou, ele vê uma pessoa correndo e ele automaticamente diz: é ladrão, vou atirar também. Gente, isso não faz sentido. De fato, não é o protocolo da polícia, não à toa a família cobra o protocolo da polícia, e a gente precisa agora falar sobre a modificação do treinamento policial. Porque se esse policial não está bem psicologicamente, esse policial não deveria ter um porte de arma, ele não poderia estar nas ruas. A gente já falou aqui no Meteoro várias vezes que a violência policial, que o racismo, ele não afeta apenas aquele agente que está dentro da polícia, ele afeta toda uma sociedade, mas ele afeta aquele agente da polícia também, é isso. Então, aquela pessoa que vive amedrontada, que vive com salários baixos, que vive com um cenário de insegurança, que passa por um treinamento de guerrilha para execução, não para contenção, não para. Ele poderia tirar na perna, ele poderia tirar no braço. Já essa pessoa estava com alguma coisa na mão. Ele não estava. Na mochila tinha marmita, tinha Bíblia. Ele não estava. E aí, Sofia, esse homem atirou na cabeça de um trabalhador. Quando foi identificado que esse rapaz era um trabalhador, ainda assim a família na delegacia foi informada que ele estava participando de um assalto, a falta de cuidado, a falta de perícia com o que vinha acontecendo, mesmo com o colega ali atestando, não, ele é meu colega de trabalho. E aí eu vou falar também sobre a própria comunicação antirracista, que é preciso que a gente tenha, Sofia. A matéria fez um cenário fabuloso, a matéria trouxe informações que eram necessárias. Trouxe a imagem da hora em que o rapaz bateu o ponto, 10h30 da noite. Trouxe a imagem do rapaz nas redes sociais, porque precisa se provar que um homem preto morto não é bandido, porque só assim tem a comoção popular. Porque se ele não for trabalhador, se ele não tiver uma carteira de trabalho, aí também tem um questionamento. Aí você tem que ouvir, imagine aí para uma família que acaba de perder uma pessoa de 26 anos, que ele não tinha antecedentes criminais, porque precisa se justificar o fato dele ter sido morto por engano. E aí, na escalada, você chegou a comentar isso, porque esse caso está sendo chamado de um homem que foi morto por engano. Isso não é engano. Tem muitos casos de engano, inclusive, para ser chamado de engano. Isso é o genocídio da população preta brasileira, que todos os dias nós vemos, presenciamos, e aí, uma vez ou outra, nesse caso, inclusive, quando tem uma carteira de trabalho, quando o rapaz está saindo quase 11 horas da noite do trabalho, quando tem uma família evangélica ali que também corre atrás dos seus direitos, aí tem uma outra forma de repercussão. Inclusive, a própria imprensa dá uma outra forma de repercussão. Mas é isso, é violento de todas as formas. Eu não sei se você lembra, Sofia, mas a gente noticiou aqui há uns 2 meses o caso também de um outro rapaz que trabalhava em festas à noite, era estudante de jornalismo, cobria inclusive esportes, que ele também foi confundido por engano com um assaltante que teria roubado a bolsa de uma esposa de um policial. Aí esse policial atirou contra ele e contra um amigo dele, um motociclista que ele pegou por aplicativo. E esse rapaz, inclusive, perdeu um órgão, ficou entre a vida e a morte. São muitos enganos, sabe, Sofia? E aí eu vou te pedir só para trazer a matéria do G1, porque o questionamento do TMZ é o mesmo questionamento da esposa desse jovem, que a gente precisa, de fato, continuar questionando, né? Só porque é um jovem negro e corria para pegar o ônibus, diz a viúva de jovem morto por PM com um tiro na cabeça por engano. O jovem, no caso, é o Guilherme dos Santos Ferreira, de 26 anos, que não vai ser pai, que não vai comemorar os 2 anos de casamento, que não vai continuar arrumando a casa, que vai deixar os colegas e vai deixar toda a família triste e enlutada. E provavelmente o que vai acontecer com esse policial é nada, no máximo vai ficar afastado das ruas até o inquérito terminar e vai voltar tranquilamente como se nada tivesse acontecido, Sofia. E aí eu
só termino essa matéria falando que a gente precisa de uma reforma policial. A gente precisa tirar armas da mão de policiais que não estão preparados para usar armas, que não vão seguir o protocolo para utilizar as armas. A gente precisa da desmilitarização da polícia militar para que as pessoas sejam responsabilizadas pelos seus atos. É isso, Sofia. Sofia, você está mutada. Exatamente, Dai. Não... Eu acho que falar por engano, primeiro, que passa a ideia de que existe uma situação na qual matar seria aceitável. A situação em que matar seria aceitável seria se o policial estivesse se protegendo de alguém que estivesse tentando matá-lo. Não é, o cara saiu correndo, eu dou tiro. Mesmo se fosse ali uma situação na qual aquele cara fosse um criminoso que estivesse tentando, participando ali do assalto, se ele não está atirando de volta, não é uma situação na qual o policial deveria estar atirando. Então, começa por aí. Esse por engano já parte de um pressuposto que, se for criminoso, pode morrer. E não é bem assim que deveria funcionar, né? E eu não vou dizer que não é assim que funciona, porque acaba funcionando em algumas situações, dependendo de qual a classe social é a cor de pele do criminoso. Porque também, criminoso, se tiver a cor de pele e a classe social certa, esses aí não tomam tiro de jeito nenhum. Então começa por aí. E segundo, eu acho que o pessoal que vai ficar bravo com a Dai, pela qual ela tá falando que a polícia precisa de uma reforma, etc., só vou dizer uma coisa pra vocês. A Dai ainda está sendo bem conservadora no que ela está pedindo. Dizer que precisa de treinamento, que precisa repensar a maneira com que a polícia está estruturada é a proposta mais conservadora possível nessa situação. Porque a gente poderia ter propostas bem mais radicais. Tá? Enfim, é isso, Dai. E diante de casos assim, seria realmente importante, né, Sofia? A gente precisava lembrar disso. Né? A polícia Exato. deveria acabar. Mas, já que É, não vai acabar e a gente vai continuar vendo polícia fazendo isso, a gente pode pensar em redução de danos. É isso, exatamente. Sofia. Ficamos por aqui. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que nós já voltamos com mais notícias.